Vira e mexe, a gente tem inúmeras ideias, mas que a gente não sabe como tirar do papel, como tirar da nossa mente. É aí que a inteligência artificial pode ajudar demais. Mas o que me surpreende é que muitas pessoas sequer sabem quais ferramentas podem utilizar, como que essas ferramentas podem ajudar no dia a dia delas. Por isso, hoje eu vou te mostrar 6 ferramentas de inteligência artificial do próprio Google, de graça, que você pode utilizar para diferentes finalidades. E eu vou te mostrar o que eu fiz com cada uma delas, que foi um exemplo aqui para o vídeo, mas que pode te dar uma ideia do que você também pode fazer. E se você gostar desse vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Então, bora para o vídeo! A primeira ferramenta que eu não posso deixar de trazer para você é o Notebook LM. E talvez você já conheça, porque eu já trouxe conteúdos por aqui e tem muita gente também falando dessa ferramenta, porque de fato é uma ferramenta muito boa. E boa para quê? Bom, você pode fazer pesquisas, pode estudar, fazer resumos, mapa mental e várias outras coisas. Então, só para você entender o que eu fiz aqui como exemplo. Peguei um livro do Código de Consumidor Brasileiro, por exemplo, e joguei lá como fonte. Poderia jogar vários outros livros, vídeos e tudo mais. Joguei só isso aí mesmo. E aí eu fiz uma pergunta, né? Poderia fazer inúmeras perguntas, mas eu fiz uma pergunta só. Quais são os 3 maiores erros do consumidor pessoa física, até para a gente ter um conhecimento maior e não ficar repetindo esses erros, né? E ele conseguiu fazer um resumo ali, ele pesquisou dentro do livro e tal, e aí ele trouxe algumas informações mostrando os 3 maiores erros. Eu poderia perguntar várias outras coisas, pedir para ele trazer questões para mim, por exemplo, se você está estudando para o Enem, FUVEST, concurso público, ou mesmo você está na faculdade, precisa estudar ali aquela matéria específica, você pode colocar algumas fontes ali e aí você faz as perguntas condizentes com aquele tema que você precisa. Então é bem interessante para você estudar, pesquisar e ainda pode pedir para ele trazer algumas fontes para você, caso você não use todas as fontes que você está trazendo. Então, é uma ferramenta muito poderosa e você pode ainda resumir por áudio, resumir em vídeo, criar mapa mental, então vai te ajudar a estudar, a pesquisar demais. Ele é muito bom então para você pegar um tema, reunir um monte de fontes sobre aquele tema, vídeo, artigo, pode colocar livro também, um monte de coisa e pedir para a ferramenta analisar essas fontes. Então fica bem legal. Outra ferramenta muito poderosa é o Google AI Studio. Ela é uma ferramenta de prototipagem. Então, por exemplo, se você quer criar, digamos, um site, um aplicativo, alguma coisa do tipo, e gostaria de ver como que você pode fazer, como que pode ficar e tal, você pode utilizar essa ferramenta. Ela é mais voltada para desenvolvedores, mas não se engane. Você que não sabe desenvolver nada para a web, você pode testar e eu recomendo que você teste. Porque vira e mexe a gente tem ideias. Então você pode jogar essa ideia ali e pedir para ele fazer para você. Você talvez não vá saber mexer com códigos e tudo mais, mas não tem problema, você já consegue fazer aquilo funcionar e ver como é que aquilo está funcionando de fato. Claro que se você entender um pouquinho de código, você consegue fazer ajustes mais interessantes ainda, mas não precisa. Só para você ter uma ideia do que dá para a gente fazer. Eu peguei uma ideia assim do nada e resolvi criar. Vamos lá, vamos criar um aplicativo ali para pessoas comuns que, por exemplo, não têm acesso a um nutricionista, a um profissional de saúde e tudo mais e gostaria de umas ideias ali de alimentação. Então, é um aplicativo de nutrição que vai te dar um plano alimentar. Então você vai colocar ali os seus dados básicos, né? Se você é homem, mulher, peso, altura e também o seu objetivo. O seu objetivo é emagrecer? É ganhar massa muscular? Ou é só ter uma alimentação mais saudável mesmo? Porque você sabe que sua alimentação não está muito legal. Beleza, você vai colocar ali os seus objetivos e aí ele vai te dar também um plano alimentar do que você pode fazer de café da manhã, almoço, janta e tal. Vai colocar também as informações nutricionais de cada refeição, os objetivos nutricionais, por exemplo, ali do dia. Ah, vamos bater 1.300 calorias para essa pessoa aqui, tanto de proteína, tanto de carboidrato e tudo mais. Enfim, então é uma ferramenta que uma pessoa comum pode utilizar. Não é para substituir, por exemplo, um nutricionista, um profissional aí da área da saúde. Não é,
mas pode auxiliar a pessoa a ter pelo menos uma alimentação um pouquinho mais saudável. Então já dá algumas ideias para ela do que ela pode utilizar e tal. E olha que interessante, eu ainda pedi para colocar a região da pessoa, porque nada melhor do que você trabalhar com alimentos daquela região da pessoa, certo? Se a pessoa ali ela é, sei lá, do Nordeste brasileiro, talvez ela tenha uma alimentação diferente do Sul do Brasil. Se ela ainda for de outro país, a alimentação também vai ser diferente. Então é interessante você personalizar e individualizar, e eu consegui colocar isso no aplicativo. Claro que esse aplicativo precisa de inúmeras melhorias, eu fiz isso aqui só para o vídeo mesmo, então não fiquei testando, lapidando e tal, mas está aí uma ideia para você criar. Então pense quais ideias você já teve ou tem ainda neste momento e gostaria de testar, mas nunca soube como colocar isso em prática, como ver isso funcionando. Vai lá, cria ali o seu prompt e vê a coisa acontecendo. Próxima ferramenta muito interessante também é o Opal. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que se escreve com um L no final. Então, o que faz essa ferramenta? Ela é muito parecida com o Google AI Studio, mas ela não é a mesma coisa, né? Com essa ferramenta você consegue criar, por exemplo, mini aplicativos. Então, ele já é uma coisa mais enxuta, você não vai mexer com código e tudo mais, e ele pode te ajudar principalmente no fluxo de processos de trabalho e tal. Vou te dar um exemplo. Criei aqui uma espécie de ferramentinha que vai me ajudar a gerar temas para eu produzir conteúdo aqui para o YouTube, produzir conteúdo, por exemplo, para os meus blogs. Legal, então o que eu faço? Pedi para ele gerar isso daí, eu vou colocar um tema e ele vai pesquisar e me dar ideias de outros temas que eu posso criar. Então, digamos que eu coloque ali que o tema é emagrecer, que o tema é uma alimentação saudável, o que for. Posso colocar algo desse tipo, ele vai pesquisar ideias de temas em cima disso e vai me trazer algumas ideias. Obviamente, eu vou analisar essas ideias, vou ver o que é útil, o que não é e o que eu posso pedir para ele lapidar, melhorar as ideias e tal. Mas você está vendo? Eu ponho simplesmente o tema, ele já faz o processo de pesquisa para mim e já traz várias ideias. Eu posso elaborar mais esse prompt aí e tal, posso mexer na ferramenta, pedir ajustes e tal. Então tem coisa bem interessante que dá para a gente fazer. Mas é isso, um mini aplicativo que já pode me ajudar bastante em várias coisas, né? Então pense também o que você já teve de ideia e o que você pode testar, que pode te ajudar aí. Nesse caso, não precisa necessariamente ser para um terceiro usar. Perceba a diferença. No Google AI Studio, o que eu fiz? Eu criei uma ferramenta para outros utilizarem. Nesse aqui, eu criei uma ferramenta para eu mesmo utilizar e me ajudar no meu fluxo de trabalho. E é isso que você pode fazer. Claro que outras pessoas podem testar aí também, mas você consegue diferenciar. Um serve mais para uma coisa, outro para outra. Então, utilize isso, veja como que isso pode te ajudar no seu dia a dia, o que você pode criar ali que poderia te ajudar. Então, vai lá, divirta-se e faz o teste. E que tal essa outra ferramenta? Bom, muito provavelmente você já sabe utilizar o Gemini. Afinal, eu mesmo já falo do Gemini aqui e várias outras pessoas estão falando do Gemini. Totalmente gratuito, claro, tem sua versão paga ainda mais poderosa, mas a gratuita já ajuda demais. E se você não está utilizando, você está perdendo tempo. Enfim, mas o Gemini então você já sabe utilizar pelo menos um pouco. E o que é que eu trouxe de novidade aqui? O Gemini tem uma ferramenta chamada Gemini Gem, que são as gemas do Gemini. O que isso faz? Bom, Gemini Gem ele já tem algumas gemas que são pré-moldadas. Você já pode utilizar algo que já está feito ali. Mas o mais interessante delas é você criar a sua própria gema. O que é isso? Digamos que você sempre utiliza uma espécie de prompt para você fazer algum trabalho seu. Então você sempre repete: por favor, faça isso, haja como tal ferramenta e tudo mais. Você vai lá e só muda o tema. Vou te dar um exemplo. Digamos que você é um redator. Então você pede ajuda ali para o Gemini constantemente para ele escrever ou pesquisar sobre algum tema aí para você. Então você sempre diz: haja como um especialista em redação para o público brasileiro, com fortes habilidades em SEO e tudo mais. Enfim, então você sempre dá esse prompt para ele. Você só muda o tema. Aí você pede o tema que você vai escrever agora. Daqui uma semana você pede de novo mais um novo tema, mas o prompt segue a mesma base. Então você está repetindo um monte de coisa e isso te toma tempo, certo?
Agora, o que você pode fazer com esse Gemini Gem, essas gemas do Gemini? Você deixa esse prompt pronto, salvo, e você sempre vai simplesmente clicar ali e adaptar com as novas coisas que você vai fazer. Vou te dar um exemplo do que eu fiz aqui. Eu pedi para ele agir para mim como um especialista em blog e SEO. E ali eu quero então que ele faça uma pergunta, eu faça uma pesquisa um pouco mais aprofundada, diferente do Opal, por exemplo. Então ele vai fazer pesquisas mais aprofundadas, palavras-chave de um determinado tipo, palavras-chave de outro determinado tipo, e vai me sugerir temas, por exemplo, e tal. Beleza. E aí, o que eu vou fazer então? O que eu preciso fazer aqui? Eu vou simplesmente dizer o tema da vez que eu quero que ele pesquise e me traga palavras-chave. E aí a gente vai lapidar isso daí, vai ver o que vai virar artigo, pode virar outras coisas aí e tal. Mas, ou seja, eu ponho o tema e ele já sabe o que fazer. Mudei, preciso de um novo tema, seja hoje, amanhã ou depois, beleza. Clico ali de novo na minha gema que eu criei, ele já vai abrir uma nova conversa do zero, mas já com isso na memória dele, ele já vai saber mais ou menos o que ele é. Ele já é um especialista em, por exemplo, redação e pesquisa ali para artigos, para SEO e tudo mais. Então ele já é especialista nisso, ele já sabe disso. Então agora basta eu colocar o novo tema e jogo ali o tema, não preciso dizer mais nada. Claro que eu posso lapidar, posso colocar um prompt ainda um pouquinho mais bonitinho, mas aqui como teste você vai ver que eu joguei dois temas, o primeiro só joguei o tema e o segundo eu só joguei o tema. Não lapidei nem nada. E mesmo assim ele já trouxe um monte de informação para mim, e aí cabe a mim também fazer um filtro, ver o que serve e pedir também para ele melhorar se eu quiser. Não gostei disso, gostei daquilo, salva isso, tira aquilo. Enfim, posso também conversar com a ferramenta. Mas é isso, as gemas ajudam muito porque você já deixa ela pré-moldada do jeito que você utiliza com frequência. Então ela fica do seu jeito. Recomendo muito que você comece a testar essa ferramenta aí do Gemini. Agora vamos falar um pouco de imagem. As pessoas adoram imagem, a gente está na era das imagens, imagem estática, imagem ali em movimento e tal, enfim. O que temos de ferramenta aí gratuita que dá para a gente brincar com as imagens? Bom, o próprio Google Gemini tem uma ferramenta de imagem. Essa ferramenta de imagem é chamada de Nano Banana. E aí você pode simplesmente dentro do Gemini acionar ali a opção de criar imagem, coloca o prompt ali para ele e pronto, ele vai te ajudar. Então, é uma ferramenta incrível para você começar a trabalhar com imagens, porque muitas vezes a gente não tem a habilidade ou mesmo o tempo, porque às vezes você sabe sim desenhar um pouco e tal, ilustrar, ou sabe usar uma ferramenta de manipulação de imagem, mas não sabe construir daquele jeito. Só para te dar um exemplo, o que eu fiz aqui? Eu queria uma imagem que fosse uma espécie de cartão postal, mas que tivesse uma pegada renascentista. Você acha que eu saberia desenhar isso, seja na mão, seja no computador? Não saberia, não sou ilustrador e mesmo muitos ilustradores não saberiam fazer, porque também não é fácil. Então fui lá e pedi para a IA me ajudar nessa questão de criar uma imagem. E olha a imagem que ele criou. Ainda pedi para ele lapidar um pouco, colocar uma outra pessoa ali e eu poderia pedir mais coisas. Depois de um tempo, mas ainda na mesma conversa, então ele ficou com aquilo na memória, eu pedi para ele criar uma imagem ali que eu iria utilizar no meu Instagram, por exemplo. E aí ele ficou com aquilo, mesmo eu não tendo falado mais que eu queria renascentista. Mas aí ele criou uma imagem voltada ali para o que eu queria, né, que tinha a ver com educação e tal, mas ele pegou a pegada renascentista, porque eu já vinha falando com ele do renascentismo e tal, né? Então ele ficou com aquilo na memória, né? Se eu quisesse, talvez fosse melhor ou eu pedir para ele apagar essa história aí, ou eu abrir uma nova conversa. Mas nesse caso aqui não tinha problema, né? E aí ele criou essa imagem para mim, para eu utilizar na minha rede social. Então ficou bem interessante também. Mas você percebe então o poder dessas ferramentas. Eu posso pedir até para manipular imagens prontas e tal. Nesse caso, criamos uma do zero. E temos mais uma ferramenta bem legal também, que é o Whisk. O Whisk também é uma ferramenta do Google, que está aí em fase de teste e tudo mais, mas você já consegue trabalhar com ela também, já está bastante tempo aí em teste. Mas enfim, o que você consegue fazer? Tanto criar imagem do zero, quanto manipular imagens. E aí você tem algumas opções, você pode jogar uma imagem ali, uma imagem do assunto, uma imagem do ambiente, o que você quer fazer, do estilo também. Enfim, e você vai dar comandos ali então no prompt dizendo o que é para fazer.
No meu caso aqui, o que que eu testei, né? Eu simplesmente peguei uma imagem de um snowboarder que está lá na neve e tudo mais, dando suas manobras, e aí eu pedi para ele mudar completamente o cenário. Saiu da neve e está dando manobra ali em cima de copas de árvores, né? Claro que ele manteve um pouco a neve ali, mas eu podia pedir para mudar também, colocar areia, o que for. Mas enfim, ele me criou duas imagens para eu analisar, para ver se está algo ali próximo do que eu busco e ainda me dá as opções de eu pedir ajustes nessas imagens. Eu não quis ajustar, peguei uma dessas imagens aí, para mim estava ótimo, beleza. Mas o que eu pude fazer também ainda com essa ferramenta é pedir para animar esta imagem. Então a gente saiu de uma imagem que eu peguei na internet, totalmente estática, joguei ali, pedi para a gente transformar a imagem e ainda pedi para ele animar a imagem. E ele animou. Então, o que que ele fez? Eu pedi ali só para ele animar para o snowboarder dar algumas manobras e tudo mais, né? E aí ele fez aquilo. Não fez exatamente o que eu tinha em mente, eu poderia ficar lapidando aquilo, a imagem, né, a animação não ficou perfeita, mas daria para eu trabalhar muito mais isso daí. Mas cada vez também que eu vou trabalhando ali com a geração de imagem, isso também vai me comendo créditos. Então eu não quis ficar brincando tanto com isso, mas é só para você ver o poder dessas ferramentas. A gente consegue sair do zero ou de algo completamente diferente e criar algo muito aí interessante e ainda animar essa ferramenta, né? Animar essa imagem. Mas enfim, daria então para eu fazer várias coisas, mas também como ela fica comendo créditos cada vez que você vai testando e tal, eu não quis ficar testando muito não. Mas enfim, você já viu o poder dessa ferramenta. A gente pode sair do zero ou de algo ali que está feito, mas bem rascunho e tal, ou que a gente pegou aí da internet, pedir para transformar, enfim, e criar outra imagem completamente diferente. E ainda podemos pedir para animar. Né? E aí ele vai utilizar uma outra ferramenta, que é o Veo, né? Que também é uma ferramenta do Google para a criação de vídeos e tal. Então, temos trocentas ferramentas gratuitas para a gente utilizar. Se você não está utilizando, não está testando, você está perdendo tempo. E eu não estou dizendo aqui para você utilizar como um profissional da área, para você, se você é de TI, trabalhar com isso e tal. Não, simplesmente tenha curiosidade, porque você pode manifestar coisas, né, colocar para fora várias das suas ideias. Ideias criativas diversas ali, pode ser criatividade na parte artística, criatividade na parte de você gerar um aplicativo que pode ser interessante para você, para o seu dia a dia mesmo, ou para o seu trabalho, o que for. Então, seja curioso, divirta-se com essas ferramentas, veja aí o que dá para você fazer. Depois diz aí para mim se você já conhecia, já utilizava alguma dessas ferramentas e também como que você está utilizando, como que você passou a testar, que pode te ajudar aí no seu dia a dia. E se você tiver ideias de ferramentas que você gostaria de ver por aqui, deixa aí nos comentários também, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você quiser aprender muito mais, nós já temos alguns cursos e outros estão vindo por aí. Também temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares e ainda temos nosso canal no Telegram e nosso grupo no WhatsApp, tudo gratuito, e temos também a nossa área de membros aqui dentro do YouTube mesmo. E é super baratinho. Então, se você tiver interesse, basta você clicar ali em Seja Membro, algumas possibilidades vão abrir para você. Veja qual te interessa e vem fazer parte com a gente. Gostou desse vídeo? Então curte, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha com todos aqueles que podem se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.